O ar sobre Stalingrado, no final do outono de 1942, não era ar, mas uma suspensão de pó de tijolos moídos, cinzas de óleo queimado e um fedor doce e nauseabundo de carne em putrefação. O sol, quando conseguia penetrar a névoa industrial e a fumaça de artilharia, parecia um disco enferrujado, alheio ao inferno que fervia abaixo. O 6º Exército Alemão, a ponta de lança da Wehrmacht, estava atolado. A Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, tinha dado lugar à Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos, um combate claustrofóbico e desesperador em esgotos, porões e pilhas de destroços que outrora foram quarteirões da cidade. Os soldados alemães que marchavam sob a bandeira da invencibilidade viram sua moral erodir, não por grandes contra-ataques de tanques, mas por algo mais sutil, mais pessoal e infinitamente mais aterrorizante: a bala invisível. Este é o segredo que quebrou o espírito da Wehrmacht em Stalingrado. Não foi apenas o frio brutal que chegava com o inverno russo, nem a fome crescente à medida que as linhas de suprimento se estendiam perigosamente, nem mesmo a artilharia maciça que martelava incessantemente as posições alemãs. Foi o medo constante e paralisante de um inimigo que nunca se via, um terror preciso e metódico, personificado pelo atirador de elite soviético. O alto comando alemão havia subestimado tragicamente a doutrina militar soviética de atiradores. Para a Wehrmacht, o atirador era um incômodo tático, um operador isolado que precisava ser eliminado quando identificado. Para o Exército Vermelho, o atirador era uma arma estratégica de guerra psicológica, um operador de elite treinado não apenas para matar, mas para aterrorizar, desmoralizar e desorganizar a estrutura de comando do inimigo. Eles eram os fantasmas do Volga, e Stalingrado era seu cemitério de caça. O nome mais famoso que ecoa desse inferno é, sem dúvida, o de Vassili Zaitsev. Antes de Stalingrado, Zaitsev era um pastor dos Urais, um caçador da Sibéria, cuja experiência de vida não era atirar em homens, mas em veados e lobos nas vastas paisagens geladas. Essa formação, baseada na paciência infinita e no conhecimento íntimo do terreno, revelou-se a preparação perfeita para o combate urbano em ruínas. Zaitsev chegou a Stalingrado em setembro de 1942, um marinheiro da Frota do Pacífico, e foi lançado imediatamente no inferno da usina metalúrgica Outubro Vermelho. Sua lenda nasceu rapidamente. Inicialmente, ele usou um fuzil Mosin Nagant padrão, sem mira telescópica, provando que a precisão vinha mais do olho treinado e do controle da respiração do que da tecnologia. Em poucos dias, ele acumulou dezenas de mortes confirmadas. A vida de caçador de Zaitsev na Sibéria havia moldado habilidades que seriam decisivas nas ruínas de Stalingrado. Ele aprendera a rastrear animais por dias, a permanecer imóvel por horas em temperaturas congelantes, a calcular instintivamente a distância e o vento, a controlar cada movimento do corpo para não espantar a presa. Essas mesmas técnicas, desenvolvidas nas florestas e estepes da União Soviética, traduziam-se perfeitamente para o ambiente urbano devastado. A diferença era que agora, a presa atirava de volta. A superioridade do atirador soviético não residia apenas nas habilidades individuais, mas na doutrina cuidadosamente desenvolvida ao longo dos anos. Enquanto os alemães usavam rifles de precisão G98K e, posteriormente, K98K com miras de 4x ou 6x, a ideologia soviética transformou o atirador em um multiplicador de força. Os snipers não operavam sozinhos. Eles eram organizados em pares ou seises, 2 equipes de 3, permitindo que um atirador fizesse o disparo, o observador calculasse o vento e a distância, e o terceiro limpasse o caminho ou protegesse a retirada. Essa organização em pequenas células tática era revolucionária para a época. Enquanto outros exércitos viam o atirador como um lobo solitário, os soviéticos entenderam que a eficiência se multiplicava com a cooperação. O observador não era apenas um assistente, mas um segundo par de olhos treinado que podia detectar movimentos imperceptíveis a centenas de metros,
calcular trajetórias balísticas considerando a temperatura, umidade e vento, e, mais importante, proteger o atirador durante seus momentos de maior vulnerabilidade, logo após o disparo. A principal missão não era apenas reduzir o número de soldados inimigos, mas atingir alvos de alto valor. Oficiais superiores eram prioritários. A morte de um comandante de companhia ou batalhão no meio de um assalto paralisava instantaneamente a ação, forçando os alemães a reorganizar-se sob fogo. Operadores de comunicação, aqueles que carregavam rádios nas costas ou que operavam as linhas telefônicas de campo, eram alvos secundários. Ao cortar a comunicação, os snipers isolavam unidades, transformando táticas coordenadas em ações descoordenadas e caóticas. Metralhadores e artilheiros também estavam no topo da lista. A eliminação de um operador de MG-42, a temida metralhadora alemã, apelidada de Serra de Hitler, por seu som característico e taxa de fogo devastadora, ou de um tripulante de morteiro, abria janelas de oportunidade para os contra-ataques soviéticos. Um único tiro bem colocado podia silenciar uma arma que mantinha um setor inteiro imobilizado. O que se seguiu não foi apenas uma batalha de armas, mas uma epidemia de terror que se espalhou pelo Sexto Exército como uma doença invisível. O soldado alemão médio em Stalingrado enfrentava uma realidade psicológica única. Ele sobreviveu à carnificina da tomada de uma fábrica em chamas. Ele se abriga atrás de uma pilha de tijolos congelados. Ele precisa correr 30 metros para buscar rações ou munição. O terreno é traiçoeiro, coberto de gelo e destroços instáveis. Ele não está preocupado com o bombardeio maciço. A artilharia é aleatória. Um risco aceito. Parte do caos geral da guerra. Sua preocupação é a certeza fria de que, em algum lugar, no labirinto de sombras e janelas vazias, há um olho na mira, observando especificamente ele. O impacto da mira telescópica soviética era total. Se um tiro errava, ele errava por centímetros, provando que o atirador estava próximo e havia calculado mal apenas marginalmente. Se o tiro acertava, era limpo e terminal. O som era enganoso. O estampido da Mosin Nagant 9130, usando a pesada munição 7,62 e 54 mm R, viajava mais devagar do que a bala, de modo que o soldado ouvia o craque do tiro só depois que seu camarada já havia caído com um buraco limpo na cabeça ou no peito. Muitas vezes, o primeiro sinal de um atirador na área era simplesmente um companheiro desabando sem aviso. Isso levou à paralisia tática. As tropas alemãs começaram a se mover em velocidades reduzidas, ou, pior, deixaram de se mover em áreas de tiro conhecidas. Eles se recusavam a usar lanternas ou acender cigarros à noite, pois o menor clarão poderia significar a morte instantânea. O medo constante de exposição impedia a logística. Carregar suprimentos, transferir feridos das posições avançadas para os postos de socorro, até mesmo ir ao banheiro em segurança, tornaram-se tarefas de alto risco que exigiam planejamento cuidadoso e muitas vezes resultavam em baixas. Os atiradores soviéticos, como Zaitsev e seus muitos alunos, os coelhinhos como ele os chamava com um misto de afeto e orgulho profissional, exploraram essa paralisia com eficiência cirúrgica. Eles transformaram edifícios abandonados em zonas de extermínio, chamadas de zonas mortas. Eram áreas onde a simples travessia de um pátio ou rua significava a exposição inevitável a ângulos de tiro múltiplos, cuidadosamente planejados para criar campos de fogo sobrepostos dos quais não havia escape. O método era meticuloso e demonstrava uma paciência quase sobre-humana. A equipe de atiradores observava os padrões inimigos por horas, às vezes dias inteiros sem disparar um único tiro. Eles aprendiam onde os alemães faziam suas necessidades, onde montavam suas fogueiras noturnas para esquentar as rações congeladas, e a que horas os oficiais faziam suas inspeções matinais. Eles não atiravam no primeiro alvo que viam. Eles esperavam pelo alvo mais importante, ou usavam a primeira vítima como isca para atrair o socorrista ou o oficial que tentaria resgatar o ferido. Um único tiro bem colocado
poderia resultar em 3 ou 4 mortes ao longo de 1 hora, minando progressivamente a coesão da unidade. A fama de Zaitsev não era apenas um feito individual. Era uma ferramenta de propaganda cuidadosamente orquestrada pelo comissariado político. Ele era o símbolo de que, mesmo nas ruínas, o homem soviético, o caçador humilde das estepes, era superior ao tecnocrata alemão com toda a sua tecnologia e treinamento militar formal. A propaganda incentivou o surgimento de mais atiradores, e Zaitsev foi encarregado de fundar uma escola de atiradores no quartel-general de seu 284º Batalhão de Fuzileiros. Em poucas semanas, Zaitsev treinou dezenas de novos atiradores, homens e mulheres, espalhando seu conhecimento em camuflagem, paciência e o uso de iscas. Estas incluíam bonecos toscos feitos de trapos, capacetes pendurados em varas para simular uma cabeça descuidadamente exposta, qualquer coisa para provocar o fogo inimigo e revelar a posição dos snipers alemães que tentavam caçar os caçadores. Entre seus alunos, havia caçadores experientes das regiões rurais, mas também trabalhadores de fábrica e camponeses que nunca tinham segurado um rifle de precisão antes de chegarem a Stalingrado. Zaitsev pregava a importância do instinto e da leitura do ambiente. Ele ensinava a deitar-se não nos escombros óbvios, os buracos de conchas ou as janelas quebradas que qualquer soldado procuraria primeiro, mas dentro dos entulhos de maneira que o corpo se tornasse parte da paisagem destruída. Ele ensinava a usar o som constante da artilharia russa, especialmente os lançadores de foguetes Katyusha, com seu uivo característico, para abafar o clique do ferrolho ou o som do próprio tiro. O número crescente desses atiradores significava que a ameaça não estava mais confinada a uma única frente ou setor. O terror era ubíquo, onipresente. Os soldados alemães se viam cercados por caçadores invisíveis em todos os setores, da usina Tratorny, onde a luta era a mais violenta e cada metro era contestado com ferocidade, aos depósitos de grãos próximos ao Volga, onde os snipers usavam os sacos de trigo empilhados como cobertura, e posições de tiro elevadas. Cada edifício poderia abrigar um atirador. Cada pilha de entulho poderia esconder uma equipe de observação. A cidade inteira havia se tornado um organismo vivo e hostil, onde os olhos invisíveis observavam cada movimento alemão. O ponto culminante dessa guerra de nervos e precisão foi o lendário duelo entre Zaitsev e o que a propaganda soviética identificou como o principal atirador da Wehrmacht, um major alemão, supostamente chamado Erwin König, ou Heinz Torvald, dependendo da fonte. A veracidade histórica de König é debatida entre historiadores modernos. Muitos acreditam que ele foi uma figura combinada, ou até mesmo fictícia, criada pela NKVD e pelos propagandistas para personificar o inimigo de elite e dar um rosto ao terror alemão. No entanto, o evento, conforme narrado nos diários de Zaitsev e popularizado décadas depois no filme Inimigo às Portas, é um estudo de caso tático e psicológico de tremenda importância para entender a guerra de moral em Stalingrado. A presença de um atirador de elite alemão que estava metodicamente eliminando os snipers soviéticos e as figuras políticas importantes era uma ameaça real, independente de sua identidade. Este indivíduo era frio, habilidoso e parecia antecipar os movimentos soviéticos com precisão perturbadora. Ele estava restaurando a moral alemã em seu setor e, crucialmente, estava expondo as táticas de camuflagem soviéticas que até então pareciam infalíveis. A caçada durou vários dias e transformou-se em um jogo de xadrez de paciência mortal. Zaitsev, juntamente com seu observador Nikolai Kulikov, sabia que o alemão usaria a mesma paciência que eles empregavam. Ambos os lados entendiam as regras do jogo. Eles rastrearam o atirador alemão até uma área de terra de ninguém perto dos destroços de uma fábrica de tratores, um terreno particularmente devastado, onde poucos se aventuravam durante o dia. Os alemães esperavam que Zaitsev se movesse primeiro, revelando sua posição através de algum erro menor, um movimento brusco ou um brilho de lente.
Zaitsev e Kulikov, por sua vez, esperavam que o alemão, impaciente para reivindicar o prêmio de matar o famoso atirador soviético, cuja fama já se espalhava até as linhas alemãs, cometesse um erro nascido do excesso de confiança. O erro veio através de uma isca clássica. Zaitsev usou um capacete soviético e colocou-o cuidadosamente sobre uma pilha de tijolos, ligeiramente exposto como se alguém estivesse descuidadamente se protegendo atrás da barricada. Ele e Kulikov se esconderam sob uma folha de metal ondulado e detritos, virtualmente invisíveis, e esperaram. Eles esperaram do amanhecer ao anoitecer, sem movimento, controlando até mesmo a frequência de sua respiração. De repente, houve um tiro seco e preciso. A bala perfurou o capacete de lado a lado. Zaitsev notou a direção do tiro pelo ângulo de entrada, mas, mais importante, observou o brilho sutil da lente de mira telescópica alemã, refletindo o sol poente por uma fração de segundo. O alemão, acreditando ter finalmente matado seu adversário famoso, moveu a cabeça ligeiramente para inspecionar o resultado de seu tiro. Esse micromovimento foi fatal. Zaitsev não atirou na cabeça do alemão, que ele sabia estar bem protegida atrás de cobertura sólida. Ele mirou no ponto exato onde a lente tinha brilhado, sabendo que, para atirar através da mira telescópica, o atirador precisava expor a testa ou parte do rosto, mesmo que minimamente. O tiro de Zaitsev foi limpo e direto. O atirador alemão caiu instantaneamente, e seu rifle de precisão de alta qualidade foi recuperado posteriormente como troféu de guerra. A eliminação do atirador alemão de elite foi imediatamente transmitida para todas as unidades soviéticas como uma vitória moral crucial, provando que a precisão e a determinação soviéticas superavam qualquer especialista importado de Berlim ou de escolas de atiradores da SS. Independentemente da identidade real do atirador alemão morto naquele dia, o resultado psicológico foi devastadoramente real. A Wehrmacht percebeu que seus próprios especialistas não eram páreo para os caçadores do Exército Vermelho. O terror, momentaneamente aliviado pela presença de um contra-atirador alemão competente, retornou com força redobrada. Os atiradores soviéticos não eram apenas atiradores habilidosos, mas mestres da Maskirovka, a doutrina militar soviética de engano e camuflagem que permeia toda a estratégia militar russa até os dias de hoje. Em Stalingrado, a camuflagem não era sobre folhas e galhos como nas florestas, mas sobre fusão total com o ambiente industrial de morte. Isso significava técnicas inovadoras e adaptadas ao terreno urbano. Muitos snipers se cobriam com pó de cimento e gesso, meticulosamente aplicados para imitar a cor e a textura das paredes desmoronadas. O movimento era lento, quase imperceptível, levando horas para percorrer distâncias que normalmente levariam minutos. Um atirador poderia levar uma manhã inteira para avançar 20 metros até uma nova posição, movendo-se milímetros por vez para não quebrar a ilusão de ser apenas mais um pedaço de entulho. Snipers cavavam túneis sob pilhas de entulho ou usavam sistemas de esgoto ainda intactos para se mover entre posições sem jamais serem vistos na superfície. Eles criavam posições de tiro falsas, buracos visíveis e óbvios nas paredes, para atrair a atenção alemã e o fogo de contra-snipers ou de artilharia, enquanto eles mesmos atiravam de um ângulo completamente diferente e não detectado, às vezes do nível do chão, ou mesmo de posições subterrâneas. A regra número 1, ensinada implacavelmente por Zaitsev a todos os seus alunos, era nunca disparar mais de 3 tiros da mesma posição, especialmente após o anoitecer, quando a localização de um tiro era mais facilmente triangulada pelos alemães através do clarão do disparo. A precisão extrema do Mosin-Nagant e a confiança absoluta no primeiro tiro significavam que eles muitas vezes se moviam após uma única morte confirmada. Essa disciplina tática garantia a sobrevivência do atirador e multiplicava exponencialmente o medo alemão. Para o soldado da Wehrmacht, uma ruína que parecia inativa por dias podia, de repente,
Abrigar um atirador que só precisava de um instante para tirar a vida de um camarada, e então desaparecer como um fantasma, impossível de localizar ou contra-atacar. O efeito cumulativo era que a Wehrmacht gastava recursos maciços, morteiros, canhões antiaéreos rebaixados para tiro direto, e até mesmo os preciosos bombardeios de mergulho Stuka, para destruir posições que eram, na verdade, vazias ou ocupadas por manequins de palha. O atirador real, tendo provocado o ataque através de um disparo calculado ou de uma isca bem posicionada, estaria agora a 100 metros de distância, observando o inimigo desperdiçar munição cada vez mais escassa e expondo suas próprias posições defensivas no processo. Os meses de outubro e novembro de 1942 foram os mais sangrentos e psicologicamente exaustivos para o 6º Exército Alemão. A superioridade aérea alemã tinha diminuído drasticamente com a chegada do inverno e o alongamento das linhas de suprimento. O frio brutal chegava com força total, congelando homens e equipamentos. O inimigo não apenas resistia, mas rastejava em túneis sob suas posições. Atacava à noite e parecia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas foi o atirador de elite que garantiu que não houvesse refúgio, não houvesse paz mental, nem mesmo nos momentos de descanso atrás das linhas. O termo alemão para esse medo era frequentemente referido como Sniper-Schreck, o terror do atirador, uma fobia coletiva que se apoderou de unidades inteiras. O moral militar é uma construção frágil, baseada na confiança na liderança, na segurança relativa do ambiente de combate e na esperança realista de vitória eventual. O atirador soviético desmantelou sistematicamente os 3 pilares. Ao visar oficiais com precisão letal, os snipers deixavam unidades inteiras acéfalas no momento mais crítico. Suboficiais, muitas vezes sobrecarregados pela falta de experiência em comando de combate, tinham que assumir o controle em meio ao caos, levando a decisões táticas ruins, hesitação fatal e ao pânico que se espalhava rapidamente entre os soldados rasos. A cidade, que deveria ser um ponto de conquista estratégica simbólico, a cidade que levava o nome do próprio Stalin, transformou-se em uma armadilha pessoal para cada soldado alemão. Não havia trincheira segura, não havia parede grossa o suficiente, não havia posição de fogo que garantisse total segurança contra a bala de precisão que poderia vir de qualquer direção, a qualquer momento. O conceito de seguro foi completamente obliterado da mente dos soldados. Cada atirador individual tornou-se um lembrete vivo e letal da determinação soviética. Para o soldado alemão, que havia sido informado pela propaganda nazista de que os russos eram primitivos, sub-humanos, incapazes de pensamento tático sofisticado, encontrar-se metodicamente caçado por um inimigo que dominava a arte da guerra de precisão com maestria que rivalizava ou superava seus próprios especialistas, era devastador. Isso questionava fundamentalmente a propaganda de superioridade racial e militar da Wehrmacht, que sustentava toda a ideologia nazista. Relatos de diários de soldados alemães, capturados ou encontrados em corpos, atestam essa quebra psicológica profunda. Muitos descreviam um medo irracional, quase paralisante, de mover-se durante o dia. Eles relataram ver camaradas atingidos por tiros de precisão enquanto simplesmente fumavam um cigarro ou apenas olhavam pela janela para avaliar a situação. A morte vinha sem aviso, súbita e final. Um atirador alemão médio matava talvez 5 a 10 soldados soviéticos durante toda a campanha de Stalingrado. Um atirador soviético de elite, como Zaitsev, Lyudmila Pavlichenko, cuja fama inspirou muitos dos atiradores em Stalingrado, embora ela mesma não tenha lutado lá, ou Ivan Kulbertinov, podia acumular mais de 200 mortes confirmadas em poucos meses de combate intenso. Zaitsev, pessoalmente, teve 225 mortes confirmadas apenas em Stalingrado, sem contar as não confirmadas. Esses números não eram apenas estatísticas frias em relatórios militares. Eles representavam 225 lembretes individuais de que a morte era pessoal, deliberada e inevitável.
Cada número era um soldado alemão que acordou naquela manhã, talvez escreveu uma carta para casa, comeu sua ração e então foi selecionado, observado e eliminado com precisão cirúrgica. A presença dos snipers era tão perturbadora e desestabilizadora que forçava os alemães a adotar medidas extremas e cada vez mais desesperadas. Eles passaram a usar fuzileiros navais com experiência em caçar atiradores em outras frentes, especialistas trazidos de lugares distantes como a Noruega. Eles tentaram usar a artilharia de forma mais precisa, visando qualquer buraco de tiro suspeito com barragens concentradas. Mas o atirador soviético era um mestre em se reinventar e adaptar. Quando os alemães tentaram isolar edifícios específicos e usar metralhadoras pesadas para varrer sistematicamente todas as janelas e aberturas, os snipers soviéticos adaptaram-se com velocidade impressionante. Eles passaram a usar o teto e o solo, ângulos que os alemães não esperavam. Zaitsev notou pessoalmente que os alemães frequentemente ignoravam o nível do chão, focando suas buscas visuais na altura dos olhos ou acima. Aproveitando essa falha tática, os atiradores soviéticos criavam buracos de tiro rasos, quase ao nível do solo, atirando de ângulos impossíveis e inesperados, sob o nível natural dos olhos, forçando os alemães a ficarem de pé ou se exporem para revidar, o que apenas facilitava o trabalho do atirador. O sucesso dos snipers não apenas quebrou a moral da linha de frente, ele se infiltrou no alto escalão alemão, criando uma crise de comando. A necessidade de alocar recursos preciosos, homens e tempo para caçar atiradores, em vez de concentrá-los em avanços táticos para finalmente tomar a cidade, desviou o foco da Wehrmacht de seus objetivos estratégicos. O coronel-general Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército, estava constantemente recebendo relatórios desesperados sobre a impossibilidade de manter linhas de suprimento estáveis ou de mover tropas de reserva sem sofrer baixas significativas por tiros de precisão. Em um ambiente onde cada bala soviética era cara e a munição precisava ser conservada, devido às dificuldades de reabastecimento através do Volga sob fogo alemão constante, o atirador era a personificação da eficiência militar soviética. Eles garantiam a maior taxa de morte por bala disparada de qualquer arma no arsenal soviético. Enquanto um bombardeio de artilharia poderia disparar 1000 projéteis para causar 10 baixas, um atirador de elite disparava 10 balas e causava 9 ou 10 baixas, quase todas fatais. Quando a Operação Uranus, o cerco soviético cuidadosamente planejado, fechou o anel de aço ao redor do 6º Exército em novembro de 1942, o moral alemão já estava em ruínas completas. A batalha final na Caldeira, o Kessel, como os alemães chamavam o bolsão de cerco, foi uma agonia prolongada marcada pela fome extrema, frio mortal e desespero total. Mas a semente do medo havia sido plantada muito antes, meses antes do cerco, pelas balas silenciosas e precisas dos atiradores que transformaram cada dia, em Stalingrado, em um teste de sobrevivência psicológica. O atirador soviético em Stalingrado redefiniu permanentemente a guerra de precisão. Eles provaram de forma inequívoca que, em combate urbano extremo, a paciência infinita e a precisão cirúrgica podiam ter um impacto estratégico que rivalizava com a força bruta de uma divisão inteira de tanques ou com a devastação de 1000 bombardeiros. O legado de Zaitsev e seus camaradas atiradores não foi apenas o número de corpos deixados nas ruínas fumegantes da cidade. Foi a invenção e o aperfeiçoamento da arte de não ser visto, e o uso dessa invisibilidade como arma psicológica devastadora. Eles transformaram a cidade de Stalingrado, que era o ápice da ambição alemã e um símbolo ideológico crucial, em um vasto e pessoal campo de caça, onde o predador real era o inimigo invisível, vestindo os trapos ensanguentados do Exército Vermelho, empunhando um rifle de ferrolho simples que havia sido projetado décadas antes. A lição mais dura e amarga para o 6º Exército Alemão não foi que o Exército Vermelho podia resistir ao ataque da Wehrmacht, algo que já havia sido demonstrado em Moscou no inverno anterior.
A lição foi que eles podiam caçar com eficiência que superava qualquer coisa que os alemães haviam encontrado antes. Eles podiam fazer de cada soldado alemão um alvo pessoal e individual, transformando a guerra de uma luta de massa, de grandes formações e manobras de divisões, para uma série interminável de duelos individuais e íntimos, onde o soviético, munido de instinto de caçador ancestral e determinação ideológica férrea, sempre levava vantagem. O medo do tiro de precisão tornou-se uma metástase psicológica na moral alemã, um trauma coletivo profundo que se espalhou do Volga gelado até o próprio Reich. O segredo soviético de Stalingrado não era uma arma secreta de tecnologia avançada, não era um tanque superior ao Panzer, não era uma aeronave revolucionária. Era a crença, demonstrada repetidamente com sangue, de que um único homem determinado, com um rifle confiável e paciência infinita, podia parar um exército inteiro. E essa crença, demonstrada a cada tiro fatal que ecoava pelas ruínas, foi o que, no final, quebrou o espírito de invencibilidade da Wehrmacht na lama congelada de Stalingrado. A Guerra dos Ratos foi vencida pelos caçadores silenciosos que tinham a precisão de um cirurgião e o coração de um fantasma.